Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre essa joia, esse verdadeiro tesouro do Ocidente, que é a obra Ilíada, talvez o maior tesouro que temos aí em literatura, ou pelo menos o mais antigo. Esse livro é tão maravilhoso e tão extenso que eu vou fazer 3 vídeos. Esse vídeo é só com a resenha dele, algumas curiosidades, um guia geral. Aí terá um outro vídeo com resumo e um outro apenas com a poesia, porque realmente há muita poesia nesse livro maravilhoso. Então, para começar, pessoal, a descrição, a Ilíada é basicamente aquela história, né, que todo mundo no Ocidente sabe pelo menos um pouco, que é a história lá do cavalo de Troia, né? A cidade de Troia era uma cidade extremamente murada, com muros enormes, e a Grécia tenta invadir essa cidade porque, em teoria, né, aí com muitas aspas, os troianos roubaram Helena, né, que era uma princesa grega, e levaram para dentro dos muros, né? Aí eu vou falar um pouco sobre isso no decorrer do vídeo, né, desse e de outros. Mas a história é basicamente essa, e isso não é um spoiler, vocês podem ficar tranquilos, porque a maioria das pessoas já conhece. Depois de muitos anos, né, 10 anos de batalha, não tinha mais como continuar, todo mundo estava exausto. Então os gregos fizeram lá um estratagema, né, para fazer um cavalo enorme, gigantesco de madeira, com a madeira de muitos navios que eles tinham. E aí eles conseguem finalmente adentrar, os troianos acham que é um presente de Deus, os gregos se escondem na orla como se estivessem indo embora, e aí os troianos aceitam como se fosse um presente de Deus. À noite os gregos saem do cavalo, matam os guardas ali da entrada e abrem os portões enormes de Troia. Aí os gregos conseguem dominar a Troia e vencem essa batalha, né, homérica, né? Hoje a gente vai entender por que tem esse nome de homérico. Então a história basicamente é essa, né? Obviamente um resumo bem simples. Então, para começar aqui essa resenha, umas coisas interessantes que tem no livro, que a gente nem imagina, é que primeiro não tem nem o início, né, a história, né, não tem nem o início nem o fim da história, né, a parte do cavalo mesmo não tá. Eu já li diversas coisas, mas eu não imaginava que não teria a história do cavalo. E também não tem a história do próprio rapto de Helena, né, que é algo muito controverso, que no filme lá de Hollywood, né, parece que Helena se apaixona perdidamente por Paris, que é o príncipe troiano que sequestra ela, mas não é nada disso, né? Na verdade, a deusa Vênus que obriga ela, por ela ser muito bonita, ela fala, olha, como eu te dei a beleza, agora é sua vez de me devolver um favor, você vai lá com os troianos, né? E porque o Paris também, há um tempo atrás, tinha decidido qual era a deusa mais bonita e escolheu Vênus, né? Enfim, tem diversos motivos, mas uma das curiosidades é essa, a Helena não queria ir, e ela foi obrigada aí por causa de Vênus. Muito interessante, né? E muito interessante que essa questão que não tem fim, não tem começo, né? Como pode, né? Uma obra tão conhecida, dá para perceber que realmente temos fragmentos, né? Não é uma história que tem começo, meio e fim bonitinho, como as nossas histórias, né, contemporâneas, né? Então isso realmente eu achei muito interessante, era um item que eu não fazia ideia que seria dessa forma, né? Uma outra questão muito interessante é o próprio autor, né, que é o Homero, por isso que eu falei, né, questão homérica, porque o Homero fez realmente aí grandes obras, e naquela época eram os aedos, né, que transmitiam as histórias. A escrita era uma coisa de muitíssimo aristocrática, né? Então os aedos aí, que eram os poetas da época, passavam essas histórias do povo com cantos, né? Então eles eram inspirados por musas e passavam essas histórias. Então você pensar que um livro desse tamanho, que é só uma parte da história, né? Tinham pessoas que passavam a vida decorando e repassando, é realmente uma coisa maravilhosa. E dizem que Homero era um aedo, né? Que tinha nascido na Jônia, que é uma parte ali da Grécia. A gente tem que pensar que a Grécia, como a gente conhece hoje, né? Uma nação, não era exatamente isso, né? Era a Hélade, né? Que era um conjunto de estados-nações que se juntavam ali com uma mesma língua, né? E aí compravam algumas missões de defesa ou de ataque. E a Troia foi uma dessas questões, né? Isso a gente vai abordar um pouco mais pra frente. Mas aí Homero era isso, ele tinha basicamente feito essa... A gente conhece ele pela questão da Ilíada. E uma coisa que eu acho muito interessante também, eu como não sou, né, um historiador, nem um conhecedor da língua, eu acho muito interessante que tanto a Ilíada quanto a Odisseia, que eu pretendo fazer no futuro, já terminei de ler também, muito interessante, ambas são, né,
ditas que foram feitas por Homero, que é o mesmo autor, digamos assim. Mas a gente sabe que como é uma tradução falada, né, não necessariamente ele é o autor, e a gente vê muita diferença, né, na Ilíada a gente vê os deuses muito atuantes, mas na Odisseia a gente vê seres extraordinários, né, como sereias, cíclopes, que não tem assim esse sobrenatural de criaturas assim, né, divinas, digamos assim, só tem os deuses mesmo atuando. E que é muito interessante a gente pensar que teoricamente veio de uma mesma origem, né? Então Homero ele era um aedo cego, né? Dizem a lenda, né? Que fez tanto a Ilíada quanto a Odisseia. A Ilíada basicamente é essa invasão de Troia e a Odisseia é um dos grandes generais lá dos gregos voltando para casa, né? Para a ilha de Ítaca, né? E aí ele voltando e passando aí por diversas aventuras também. Então é isso, né? Essa é a obra que a gente tem, que chegou até as nossas mãos, e com certeza é uma bênção, né? Chegar aí uma coisa tão antiga, de um primor literário tão maravilhoso, né? Então, pessoal, aí a Ilion, a Troia, né? Que é como a cidade que a gente chama de Troia era conhecida como Ilion, e por isso que é Ilíada, né? Esse Ada no final é como se aquilo que vem de Ilion, por isso que chama Ilíada. E aí Troia foi uma cidade que foi mítica por muitos anos, né? O pessoal achava que era algo inventado. E no comecinho do século XX encontraram realmente. Fica lá na Turquia, uma cidade com diversas camadas, que como se já tivesse sido reconstruída muitas vezes. E seria essa cidade de Troia, né? É muito interessante. Eu vou citar aqui uma parte do livro. Eu não costumo fazer muitas citações para não ficar chato, né? Mas eu vou fazer uma pequena citação agora da história do livro, né? Como esse livro chegou nas nossas mãos. E vou ler diretamente aí dessa edição, né, da Penguin, a história de como chegou até nós essa história maravilhosa. No século VI a.C., uma família aristocrática de Atenas providencia, a expensas próprias, a primeira edição oficial. Mais de 200 anos depois, Aristóteles prepara uma edição que será lida com paixão pelo seu famoso aluno, Alexandre. Isso aí, pessoal, Alexandre o Grande. Quando passados mais de 2 séculos, Cleópatra introduz os dedos no cesto que não contém apenas figos. Gerações de estudiosos na grande biblioteca da cidade fundada por Alexandre já tinham produzido com amor e dedicação sucessivas edições críticas em papiro. Claro que ele está falando da Biblioteca de Alexandria. 1000 anos mais tarde, eclesiásticos bizantinos copiam os primeiros manuscritos completos, que ainda hoje podemos consultar nas bibliotecas de Florença, Veneza e Londres. Um desses manuscritos, atualmente na Biblioteca Ambrosia de Milão, foi comprado por Petrarca. Frustrado por não conseguir ler o poema em grego, o poeta florentino encomenda uma tradução latina a Leôncio Pilato, a primeira de várias traduções renascentistas. Por fim, em 1488, vem a lume, na Itália, a primeira edição impressa da Ilíada. E ao que tudo indica, 3 décadas depois, Dom Jerônimo Osório, bispo de Silves, verte para o português os primeiros 8 cantos do poema, tarefa retomada mais tarde, também de forma parcial, pela Marquesa de Alorna. Ao elenco oferecido por Maria Helena Urenha Prieto, no Dicionário de Literatura Grega da editora Verbo, de traduções portuguesas da Ilíada, acrescenta a esplendorosa transição em verso proposta pelo poeta brasileiro Haroldo de Campos, que a despeito das suas miríficas excentricidades chegou mais perto do verdadeiro sopro homérico do que os seus antecessores. No entanto, pode-se dizer com rigorosa objetividade que a primeira tradução, desde o Renascimento aos nossos dias, a exprimir em língua portuguesa o que está de fato no texto grego, encontra-se nos excertos da Ilíada apresentada por Maria Helena da Rocha Pereira, na conhecida antologia Elade. Então essa é a história, né, que está escrita no livro, e em alguns momentos vou citar aqui alguns momentos extraordinários dessa obra que realmente me encantou demais. Tem um momento que chama de Misse, né, que é como se fosse uma história dentro da história, que eu achei muito bonito, que é a própria Helena, né, que é a princesa que foi raptada. Ela está abordando uma grande tapeçaria da própria batalha de Troia, né, muito bonita essa parte. Tem também uma parte que ele fala como é feito o sacrifício. Eu gosto muito de ver essa questão histórica, né? Porque hoje a gente tem os nossos rituais, né? Principalmente religiosos. E pra gente saber como eram os antigos, nada como você ler da própria fonte, né? Então eu vou ler também aqui
dessa edição da Penguin, página 146, como era feito o sacrifício. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas, e depois as degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura, e sobre elas colocaram um pedaço de carne crua. Assaram-nas em espetos de madeira desnudados de folhas, e espetaram as vísceras que assaram sobre a chama de Hefesto. Queimadas as coxas, provaram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos atiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Bom, então o sacrifício era feito dessa forma. Tem uma outra parte muito interessante também, que, né, a forma que a gente conhece os deuses hoje, através da mídia, através de comentários assim, em diversos filmes, a gente não imagina, mas os deuses realmente são atuantes, né, literalmente. Tem uma hora que o próprio Ares entra na batalha, né, junto com, do lado, né, dos troianos. O Ares gostava mais dos troianos. Depois eu vou passar uma lista aqui, cada deus, cada entidade aí escolheu um lado, e Ares era do lado de Troia, né? E aí tinha um comandante grego, que é o Diomedes. Ele fere não só o Ares, como fere a Afrodite, inclusive dentro da batalha, né? Que é uma coisa para nós assim impensável. A gente sempre acha que os deuses são muitíssimos mais poderosos que os humanos, e não é verdade, né? Então aí vem um outro ser astronômico, que é o Briareu, que esse Briareu ele já até salvou Zeus uma aventura lá, que tem muitos braços, né, 1000 braços, e aí ele ajuda o Ares e a Afrodite. Mas é muito interessante você pensar que um mortal, um grande general, não só foi capaz de encarar os deuses, como de feri-los, né? Então isso é muito interessante. Aí uma outra questão também muito interessante, do lado dos gregos você tem diversos aí heróis, né, que é o que a gente chama hoje de herói, que eram os grandes comandantes, né? Você tem o próprio Aquiles, tem muitos especialistas na obra da Ilíada que diz que a Ilíada deveria chamar Aquílida, né? Porque é mais sobre Aquiles do que qualquer outro herói, mas realmente a história de Aquiles é muito bonita no livro. E tem outros, né? Tem o próprio Odisseu, que depois é da Odisseia, tem generais maravilhosos, mas o Agamenon é como se fosse o rei, né? Ele não era muito o rei, porque o rei, a gente tem uma ideia diferente hoje, o rei é o soberano, né? E naquela época você tinha o líder dos líderes, que era o Agamenon. Isso porque ele era, olha, muito interessante, eu achei isso também, ele era o rei, né, que possuía mais tropas. Então, num ponto no livro diz que ele tinha 100 naus, e para cada nau 150 pessoas, né? Você vê, hoje, nossa, um contingente ridículo, né, para os dias de hoje. É o que? 1.500 aqui pessoas. Então, assim, 15 mil pessoas, né? Mesmo assim é ridículo, né? Perto do que a gente tem hoje, um exército de milhões de pessoas. E ele era o mais poderoso por isso, né? Não por ser mais forte, por ser mais astuto, não. Ele era mais poderoso por ter um contingente maior. Isso realmente é muito interessante, né? Uma outra coisa que é muito legal também do livro é que os próprios deuses, né, eles brigam entre si. Isso eu acho fantástico, que é uma coisa que a gente sempre pensa, poxa, mais lá no mundo astral. Não, eles descem mesmo pra terra e saem na mão. Muito interessante. E alguma dessas guerras que eu achei muito interessante é Atenas versus Ares. A própria Atenas desce, né, do lado dos gregos aí. Os gregos sempre idolatraram Atenas, e no outro livro, Odisseia, ela tem um papel fundamental, ela ajuda Odisseu diversas vezes. E aí ela briga com Ares, né, que é o deus da guerra, e ela vence do Ares, é muito interessante. O Apolo, tem uma parte que Apolo meio que se estranha com Poseidon, essa parte eu achei muito interessante também. Mas eles não brigam, porque pode dar uma merda muito grande se eles brigarem, né? A Terra pode acabar, porque eles eram deuses muito poderosos. Então eles meio que, né, saem uma farpa, mas eles deixam quieto, sai pra lá e cada um vai pro seu canto. Muito interessante. E uma parte também que é Artemis, né, que é a deusa caçadora, irmã de Apolo, mas era também filha de uma infidelidade de Zeus. Ela vem reclamar qualquer coisa pra Hera, né, que é a esposa de Zeus, e a Hera simplesmente humilha ela completamente, né?
Então isso é muito interessante. E aí tem uma outra batalha também que eu achei muito legal, que é o Xanto, né, que é um rio mesmo. O Xanto, ele desafia Hefesto, que é o deus, né, da construção, do fogo, e o Hefesto dá um pau nele enorme também. É fogo contra a água, muito interessante, muito legal. Então é isso, tem também uma parte que eu gostei muito, né, só para fazer aí uma breve explanação de Zeus, né, porque na mitologia grega tem uma questão que é muito interessante, que nem o próprio Zeus, que é o rei dos deuses, né, ele é soberano sobre o destino. Isso nos diz muito sobre como essa civilização grega era maravilhosa, né? Porque ele entendia que o destino das criaturas, né, é inexorável. Então mesmo Zeus não podia algumas vezes interceder pelos seus filhos por quem ele amava, porque os destinos ou as moiras, né, elas são as mais poderosas do universo. E nem o próprio Zeus pode com elas. Então também eu não costumo ler muito trechos, mas eu vou ler esse livro aqui, né, de Zeus conversando com a esposa, dizendo que vai salvar um filho. Ela fala: não faça isso, porque ele já está com o destino dele traçado, e se você fizer, causaria um grande problema. Eu vou ler aqui então. Ao vê-los, se compadeceu Crônida, de retorcidos conselhos, assim dizendo para Hera, que era sua esposa e irmã: ai de mim, pois está fadado que Sarpedon, a quem mais amo, dentre os homens, seja subjugado por Patroclo, filho de Menécio. Duplamente se divide meu coração, enquanto penso. Se arrebatando o vivo da batalha pródiga em lágrimas, o levarei para a fértil terra de Lícia, ou se subjugarei agora às mãos do Menécida. Respondeu-lhe Hera, rainha com olhos de plácida toura: Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Homem mortal, há muito fadado pelo destino, queres tu salvar de novo da morte funesta? Faz isso, mas todos nós, demais deuses, não te louvaremos. E outra coisa, te direi: tu guarda no teu espírito. Se tu mandares Sarpedon vivo para sua casa, reflete-se em seguida outro deus não quererá tirar o seu filho amado dos potentes combates. Pois muitos são os filhos de mortais que lutam em torno da grande cidadela de Príamo. Entre eles, raiva terrível porás. Mas se tu o amas e se sofre o teu coração, permite que ele seja subjugado em potente combate às mãos de Patroclo, filho de Menécio. Porém, quando a alma e a vida o tiverem deixado, envia a morte e o sono suave para o transportarem, até que cheguem à terra da ampla Lícia. Aí seus irmãos e parentes lhe prestarão honras fúnebres, com sepultura e estela, pois essa é a honra devida aos mortos. Assim falou, e não lhe desobedeceu o pai de todos os homens e dos deuses. Para fechar, pessoal, eu vou ler aqui uma lista dos deuses, né, e dos heróis de cada lado, que é muito interessante também. Então, do lado de Troia, você tem Apolo. Até no filme, né, de Troia lá de Hollywood com o Brad Pitt, ele, assim que o Brad Pitt, que aqui ele chega em Troia, ele corta, né, a cabeça de uma estátua de ouro de Apolo, muito interessante. O próprio Zeus estava do lado de Troia. Afrodite, conforme eu disse, né, anteriormente, que Paris escolheu ela como sendo a mais bonita, isso que causou também toda essa desgraça. O Príamo, né, que é o rei máximo, né, da Troia, um rei muitíssimo sábio, uma personalidade maravilhosa também. Aí tem Alexandre, muito engraçado também, porque a gente conhece o príncipe, né, que raptou Helena, como Paris, né? E no livro ele chama o Paris de Alexandre, né, muito antes do Alexandre o Grande, que a gente conhece. Então esse nome, né, essa etimologia desse nome é muito anterior ao Alexandre o Grande, né? Aí você tem o Heitor, que seria como se fosse o Aquiles de Troia, né? É o guerreiro mais forte, mais poderoso, mas é derrotado por Aquiles, né? O Aquiles é invencível, simplesmente não há comparação de sua força. Você tem o Ares, né, conforme eu comentei, que foi ferido. Tem o Hefesto, que é o deus da forja, do fogo. Tem a Íris, tem o Sarpedon, que é o filho de Zeus, né, que eu comentei aí há um tempo. Tem o Enéas, né? O Enéas também é uma personagem muito interessante, porque os romanos depois, né, com o Virgílio, eles vão utilizar o Enéas, que é como se fosse o Odisseu, né, o Ulisses troiano, para fundar Roma, né? Então toda grande nação tem que ter uma fundação mítica,
E aí o Virgílio e os romanos depois usaram o Enéas, por isso que tem a Enéida, né? Muito interessante também. Ele era um comandante muito poderoso. Aí Artemis, né, que é a Leto, é a mesma deusa. O Xanto e o Escamando, que são rios, né? Conforme eu comentei. Então esses são os personagens do lado de Troia, né? Do lado da Grécia, né, da Hélade, engraçado que eles chamam também de Aqueus ou Argivos, né? Era o nome dos que eles mesmos se davam, que é como se fosse subgrupos dentro da Hélade, né? Então do lado da Grécia você tinha Hera, você tinha Atenas, né, como sempre, é uma grande protetora aí dos gregos. O Agamenon, que é o rei máximo. O Menelau, que era exatamente o marido de Helena, e chamou a ajuda de todos os gregos para trazê-la de volta. O Aquiles, que é o indestrutível aí, inclusive a própria derrota dele, né, pegando o famoso calcanhar, não aparece nessa história, também muito interessante. Tem o Patroclo, que é o grande amigo aí de Aquiles. Inclusive é quando o Patroclo, né, morre em batalha que Aquiles fica uma sede de sangue infinita e não para de matar. Tem o Ulisses, né, que é o Odisseu, que é o protagonista de Odisseia, outra grande obra aí de Homero. Tem o Diomedes, que é esse general que desafia os próprios deuses e chega a ferir Ares. Que mais que tem aqui? Muito interessante, o Tlepólemo, que é o filho de Hércules. O Poseidon também fica do lado dos gregos. Idomeneu, apesar do Poseidon ficar do lado dos gregos, na Odisseia o Odisseu fere o Cíclope, que é filho de Poseidon, e o Poseidon fica contra o Odisseu. Muito interessante. Tem o Idomeneu, que é filho de Minos, né, aquele rei muito, muito conhecido aí também da mitologia, que tem a questão do Minotauro, né? Tem o Ajax também, que é um general muito poderoso. Tem dois Ajax, né? Tem o Ajax Telemon tem o Telemônico e tem o Ajax, que é filho de Oileu, né? Então são dois Ajax muito poderosos. Tem Nestor, o velho, que é o mais sábio de todos, inclusive na Odisseia, o Odisseu acaba visitando ele. E aí de deuses também tem o Hefesto e o Hermes, né? O deus aí da comunicação, né? Que traz os comandos aí de Zeus. Então, pessoal, é isso. Uma breve resenha aí. Então a gente ainda vai ter 2 vídeos, porque realmente essa obra é extensa, é maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, curtam o canal e sigam a gente, porque ainda vai ter muita coisa aí dessa literatura mais clássica, né, dos gregos, que é realmente uma parte aí do canal que a gente gosta muito de fazer. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.